Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite ao nosso amigo Braga. Paz e luz para todos nós, que assim seja. Boa noite, Analice. Paz e luz para todos nós. Sejam bem-vindos. Boa noite, Dona Maria. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Cláudio. Nesse momento vamos dar início à nossa live, né? Fazendo a nossa prece inicial, porque todos nós já sabemos que todo trabalho na casa espírita, por mais simples que seja, nós sempre recorremos à espiritualidade para que possa orientar-nos espiritualmente, organizar do ponto de vista espiritual, para que possa dar tudo certo. Então, nesse momento, vamos rogar a espiritualidade amiga, que se faz presente, os nossos anjos de guarda e guias espirituais, nosso querido mentor familiar, os nossos mentores familiares, ao nosso querido Henrique Salazar com sua equipe, para que possa auxiliar os nossos trabalhos, abençoando as nossas intenções. Que essas vibrações possam chegar ao leito de todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que nos pedem prece, por aqueles que estão sob os cuidados da nossa casa de oração e trabalho. E que essas vibrações continuem a tocar os nossos corações e venhamos a desenvolver o nosso trabalho na noite de hoje, com humildade e simplicidade, pois os ensinamentos não nos pertencem, mas sim aos espíritos. Que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, que assim seja. Boa noite, Janete. Boa noite, Claudeci. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles. Boa noite, Márcia. E o tema de hoje é a conquista da consciência. Que consciência é essa que tanto se fala? Essa consciência tão propalada pelos espíritas, estudada por Joana de Ângeles, estudada pelos psicólogos. Mas o que é essa consciência, enfim? Na pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos onde se encontram escritas a lei de Deus. E a resposta é muito simples
Duas palavras e bastante profunda. Na consciência, responderam os Espíritos. As leis de Deus estão escritas na consciência. Essa pergunta por si só, ela daria um seminário de um dia, de uma manhã e uma tarde inteira, pois ela é muito profunda. Antigamente os psicólogos acreditavam que ter consciência era ter conhecimento de alguma coisa. Logo, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência. De todo não está errado. Mas a consciência é muito mais do que isso. A consciência é muito mais do que ter conhecimento sobre algo. E por muito tempo os psicólogos ficaram se questionando se a consciência era orgânica, se a consciência é metafísica, se a consciência ela é adquirida. Então, recorrendo ainda à psicologia sobre o olhar de Joana de Ângeles, ela vai estudar dentro dessa série psicológica todos esses psicólogos contemporâneos, modernos, e não são poucos, porque quem se detém no estudo da série psicológica, boa noite Inês, boa noite Norma, sejam bem-vindas, paz e luz para todos nós. E todos os que se detêm no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles vai perceber que os livros que ela escreveu através do Divaldo são verdadeiros aprofundamentos de teorias desses psicólogos. E desde Pedro Ouspensky, Freud, Jung, Reich, Maslow, Stanislav Grof, Rolomei e por aí vai. Todos os temas que ela traz não são temas aleatórios, mas são temas pautados em teorias desses psicólogos, desses missionários que aqui vieram. E Pedro Ouspensky, ele vai falar que nós temos 3 níveis de consciência. Mas antes de entrarmos nessa questão do Pedro Ouspensky, que foi discípulo de Gurdjieff, do psicólogo russo Gurdjieff, nós ainda alicerçados pelos ensinos da doutrina espírita, no próprio Livro dos Espíritos, ele vai dizer que Deus nos criou simples e ignorantes. O nosso princípio inteligente, que é um tema muito profundo e que leva muitas vezes a algumas contradições, o princípio inteligente ele transitou pelos diversos reinos da natureza. E então, se formos criados, como diz os Espíritos, simples e ignorantes, com certeza nós passamos pelos diversos reinos, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e ultimamente chegamos na escala hominal. Quando nós nascemos, ainda utilizando a informação do mundo espiritual, nós nascemos simples e ignorantes. Nós nascemos extremamente inconscientes de tudo o que aconteceu no passado, de tudo o que ocorreu na vivência do mundo espiritual, e somos inconscientes de tudo o que está acontecendo nesse momento. Somos puramente inconscientes, nós não temos consciência nesse momento. Freud iria dizer que nós nascemos totalmente totalmente inconscientes. E com o passar do tempo, a criança vai desenvolvendo o que muitos vão falar de consciência. O bebê, quando nasce, ele não tem consciência de que a mãe
é uma individualidade à parte dele. Ele acha que a mãe, ele acredita que a mãe, segundo os estudos psicanalistas, a mãe é uma extensão do bebê, que o seio materno que o alimenta é uma extensão sua. Então ele não tem consciência do que está acontecendo, ele não vê de forma colorida, como nós vemos. Os bebês, eles veem de forma preta e branca, e eles não conseguem distinguir o que é dele e o que não é dele até o momento. E aí, quando ele chora, logo o seio materno estará ali para lhe alimentar. Ele entende que esse seio faz parte, é uma extensão do seu corpo físico. Com o passar dos meses, ele vai começando a ter alguns lampejos de consciência e de discernimento, porque ele vai chorar e automaticamente, por um motivo ou outro, por um afazer doméstico, a mãe não vai estar ali de pronto para doar o seio materno que vai saciar a sua fome através do leite. Então ele percebe que ele chora e o seio não está mais ali. Naquele momento que ele chorou, ele começa a entender que aquele seio pertence a alguém que não é ele. E aí começa a existir a divisão, a clivagem, eu e o não eu. E a criança, com o passar dos meses, vai começando a ter consciência de que aquela pessoa que detém o seio materno é sua mãe e que cuida dele. Dentro da escala animal, nós somos os filhotes que são mais dependentes de suas mães. Basta analisarmos que quando o filhote de uma galinha nasce, ele já sai muitas vezes andando e piando. Quando o filhote de uma vaca nasce, ele já vai andando e já vai se direcionando para o seio, para o peito, para a teta da vaca. Quando nós nascemos, nós não temos controle dos nossos esfíncteres, nós não temos controle dos nossos membros, dos nossos braços, das nossas pernas. Nós somos extremamente inconscientes. E com o passar do tempo, após mais ou menos 9 meses, é que começamos a andar, quando não passamos pelo processo do engatinhar. Mais ou menos aos 9 meses, começamos a ensaiar, a ficar não mais de 4 patas, como os mamíferos, mas ficar de forma bípede, com a ajuda dos pais, com a ajuda da mãe, dos cuidadores. Após os 9 meses, começamos a ensaiar as primeiras sílabas, as primeiras palavras, com apenas 2 sílabas ou uma sílaba. E aí continuamos na dependência plena até os 6 meses. É necessário, é imprescindível que tenhamos o leite materno. Após isso, o leite materno se torna complemento. Mas mesmo assim continuamos na dependência. Vamos viver a infância dependente dos pais, vamos entrar na adolescência dependente da mãe e do pai. E muitas vezes ficamos adultos e achamos que as nossas mães continuam sendo extensão do nosso corpo, da nossa vontade, dos nossos desejos. Quando achamos que todas as mulheres, quando o homem se casa, toda mulher tem que cumprir um papel materno de cuidar das suas coisas, de fazer a sua alimentação, de lavar as suas roupas, e aí não consegue ainda sequer se libertar desta questão funcional, dessa dependência psíquica, porque passamos por muitos anos dependentes fisicamente, dependentes psiquicamente, e quando chegamos na maioridade não conseguimos cortar esse vínculo psicológico com a nossa mãe. E procuramos na mulher, procuramos na companheira, inconscientemente, alguém que possa cuidar dele. E na realidade são esses casamentos, a pessoa casa 5, 6, 7, 8, 10 vezes e vai se separando porque ele não está à procura de uma mulher, de uma companheira, ele está à procura inconscientemente de uma mãe.
Mas quando a criança vai se desenvolvendo na idade, ela vai desprendendo-se um pouco da mãe e vai criando aquilo que se chama de ego, de consciência, de uma consciência limitada. Nós vamos desenvolvendo a fala, nós vamos desenvolvendo alguns movimentos motores, nós vamos desenvolvendo a consciência, nós vamos desenvolvendo os aspectos cognitivos, enfim, chegamos à adolescência, chegamos à maioridade e somos plenos das nossas faculdades cognitivas. Mas a consciência que está no centro do ego não é essa consciência que Joana de Ângeles está querendo trazer e propor nesse momento através do estudo de Pedro Ouspensky. Pedro Ouspensky, ele disse que nós passamos por 4 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é consciência de sono sem sonhos. E eu passei a madrugada, boa parte da madrugada, boa parte da tarde, tentando estudar para compreender, para me aprofundar, porque isso diz respeito a gente, isso diz respeito à humanidade. E é algo profundo, né? Porque é psicologia à luz da doutrina espírita. E Joana de Ângeles nos provoca a nos aprofundarmos nesses aspectos. Então, a consciência de sono sem sonhos significa o indivíduo que reencarna, que apenas come, bebe, dorme e faz sexo. Ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhum questionamento, ele vive única e exclusivamente para os sentidos, para as sensações, para os instintos. O seu corpo é disforme porque ele come muito, ele tem sérios problemas gastrointestinais, úlcera, gastrite, então problemas problemas de pressão arterial, hipertensão arterial. Ou são aqueles indivíduos que são extremamente ligados à beleza, ao corpo, à sensualidade, ao narcisismo. Dentro de uma simbologia, utilizando-se de uma figura mítica, seria semelhante a um centauro, que metade é animal e metade da parte do meio para cima é a parte hominal. Então, esses indivíduos, eles vivem única e exclusivamente para os órgãos dos sentidos, para os instintos. Se formos olhar, nós temos apenas 10.000 anos que o homem saiu da condição de primata, da sua ancestralidade, para a condição racional. Isso significa dizer que o nosso princípio inteligente, ele viveu bilhões e milhões de anos no reino animal. Então temos uma carga instintiva muito grande em comparação com a questão da razão quando o homem chegou na condição de Homo sapiens sapiens. E como diz os estudos da arqueologia, da antropologia, da biologia, a consciência, essa consciência limitada à razão, o homem só conseguiu a deter a partir de 10.000 anos atrás. Então, nós temos a nossa experiência no reino hominal é uma experiência muito curta em comparação com as experiências que tivemos no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. Se formos analisar friamente, grande parte da humanidade hoje vive nesse primeiro nível de consciência de sono sem sonhos. São os seres extremamente fisiologistas, são os seres que vivem apenas dos sentidos, dos prazeres, não tem nenhum questionamento filosófico, não tem nenhuma preocupação ética, ainda não desenvolveram a empatia, ainda não desenvolveram o amor. Mas, como dizia lá no início, as leis de Deus estão escritas na consciência. Não é essa consciência, como sempre falamos, a consciência do ego, essa consciência que está falando aqui com vocês. Né? É uma consciência mais profunda que nós vamos nos aproximando à medida que vamos
num processo de uma crescente evolução. Partindo do primeiro nível de consciência, a qual nós percebemos grande parte da humanidade, que vai desencarnar ainda nesse primeiro nível de consciência, consciência de sono sem sonhos, fisiológicos, seres que vivem para comer, seres que vivem para dormir, seres que vivem para realizar suas necessidades fisiológicas, sexuais, e vão desencarnar, ou melhor dizendo, morrer, chegam do outro lado sem nenhum conhecimento, sem nenhuma preparação, sem nenhum alfabetismo espiritual e voltarão realmente, muitas vezes, de roldão, reencarnando sem nenhum conhecimento dos mecanismos da vida após a morte. A consciência, o segundo nível é a consciência de sono com sonhos. É aquele indivíduo que come, que dorme, que bebe e que faz sexo, mas chega um momento da sua vida e diz, isso está muito vazio para mim. A minha vida tem um vazio existencial muito grande e eu preciso fazer algo por mim, eu preciso fazer algo pela sociedade, pela civilização. Aí já começa Joana de Ângeles analisando a teoria de Pedro Ouspensky, aí já começa a existir nesse momento o início de uma consciência. O indivíduo procura agora um sentido para a sua vida, porque já foi dito em outros momentos aqui, né? O próprio Carl Gustav Jung, segundo Joana de Ângeles, ele fala que mais importante do que buscar a felicidade é nós termos um sentido psicológico para existir para as nossas vidas, porque o sentido psicológico ele é um processo que é para toda a vida. E a busca da felicidade, eles são momentos. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou infeliz porque alguém morreu, alguém perdeu o emprego, fulano se separou, um animal nosso faleceu ou está doente. Sempre tem alguma coisa para desestruturar esse algo que nós sempre procuramos de forma contínua, que é a felicidade, mas que ela não nos chega de forma plena. Jesus já falou, meu reino não é deste mundo. Então, a consciência de sono com sonhos é aquele indivíduo que se propõe a ter um ideal. Uma das maiores fortunas do mundo se detinha nas mãos de Walt Disney. Se vocês não sabiam, ele tinha um sonho de construir a Disney nos pântanos, nas regiões pantanosas de Orleans, na Flórida. E ele buscou 31 bancos para que pudesse proporcionar o seu sonho. 31 bancos o negaram a ele realizar o seu sonho. Até que certa feita um banco decidiu realizar esse sonho e ele construiu a Disney na Flórida. Hoje tem a Disney em Paris e, por incrível que pareça, existe a Disney no país que se diz comunista, ou melhor dizendo socialista, que é a China. E um dos maiores patrimônios de riqueza do mundo se encontram nessa empresa que se chama Walt Disney hoje, né? E ele comprou muitos bancos e se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele acreditou no sonho, ele foi o indivíduo da consciência de sono com sonhos. Eu quero ter um propósito na minha vida. O dono da McDonald's, por exemplo, ele começou a fazer um sanduíche bem chifre mesmo, dizia que era carne moída, mas talvez alguns falam que de carne moída ia muito, muito distante. Ele começou a fazer sanduíches de carne moída para os trabalhadores norte-americanos. E ao lado desse sanduíche simples, ele oferecia também um copo de Coca-Cola que tinha mais gelo do que Coca-Cola. Ele procurou o pessoal do marketing para que pudesse orientar ele numa logomarca e ele, com certeza, ele não gostou.
E ele disse, eu não gostei dessa logomarca. E disseram, mas aí você não vai ter sucesso. Ele disse, não, a empresa é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Então ele criou aquela logomarca, aquele M que a gente, quando vê em qualquer cidade, em qualquer propaganda, a gente já associa McDonald's, né? E nós, hoje, gostamos de muita comida fast food. E McDonald's, e o dono da McDonald's se tornou um dos homens mais ricos do mundo. É o indivíduo que chegou na consciência de sono com sonhos. E aí Pedro Ouspensky vai dizer que o terceiro nível de consciência é a consciência de si mesmo. Quando nós ampliamos essa consciência, quando começamos a entender que a vida tem um outro sentido além dessa vida física, que começamos a responder algumas perguntas filosóficas, perguntas milenares. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou muito mais do que o rótulo que meus pais me deram com o nome no cartório de George Hamilton. Eu sou muito mais do que esse rótulo. Eu sou muito mais do que a profissão que eu carrego. Eu sou muito mais do que as pessoas que eu desenvolvo nos diversos momentos na minha sociedade. Eu começo a despertar, eu despertar do si mesmo, eu despertar da nossa consciência, e a gente vai se tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando, nesse terceiro nível, pessoas mais empáticas. Nós estamos preocupados agora com o outro. Nós queremos cuidar do outro. Nós queremos ter um ideal, que é cuidar das pessoas, que é cuidar dos animais. E aí nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais caridosas, pessoas mais mão abertas. E nós vamos aproximando dessas leis que estão gravadas nessa consciência profunda que é o self, que é o si mesmo, numa tradução em português, que é o eu profundo, que é o nosso espírito numa linguagem espírita. Porque o analista norte-americano junguiano Edinger, ele estabeleceu que existe um eixo ego-self, um eixo dessa consciência egóica que é limitada, que achamos que sabemos de tudo, né? E aí falamos, o ego está insuflado, ou dizemos, fulano está naquela obsessão da fascinação, porque a fascinação vai trabalhar com o ego. É o ego inflado, a gente acha que é o melhor. Eu sou o melhor palestrante, eu sou o melhor professor, eu sou o melhor profissional da área, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor isso, eu sempre sou, é o excesso do ego. Então essa consciência egóica, ela precisa estabelecer essa conexão nesse eixo, que seria como se fosse um eixo, vamos dizer, um eixo de ferro. Então, numa ponta eu tenho o ego, que é essa consciência limitada, que a gente acha que é muito, que eu sei demais. Então, nessa consciência limitada, que é o ego, eu preciso estabelecer a comunicação com o self. Eu preciso estabelecer a comunicação com o meu espírito, com o meu eu profundo, com as leis que estão escritas na consciência. Porque se somos criados à imagem de Deus, e a imagem é a semelhança, quando Deus nos criou, ele deixou a sua marca no nosso princípio inteligente, que são as leis de Deus. Ele não nos criou e deixou por acaso, ao acaso das experiências bioquímicas da nossa Terra. Ele nos deixou com a marca para não nos perdermos. E essa marca é que nós vamos desenvolvendo essas leis de Deus que estão inscritas na consciência. E a gente vai se aproximando dela, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E, recentemente, eu assisti o filme da cientista polonesa que se naturalizou francesa, Madame Curie. Ela que desenvolveu a busca e o estudo do rádio. E através do rádio desenvolveu-se, hoje nós temos
o estudo mais profundo do átomo, da fissão do átomo, do raio-x, dos tratamentos de câncer através das descobertas de Madame Curie, a descoberta e o avanço da energia nuclear com as descobertas da Madame Curie. E ela, e com certeza nós a identificamos uma mulher que estava à frente da sua época, uma mulher extraordinária, corajosa, de uma personalidade forte. Estávamos discutindo isso, eu e Bel, ontem, né? Que, assim, ela, em alguns momentos, quem assistiu o filme, né? Radioatividade, que está na Netflix, vale a pena. E eu dizia, ela é muito dura, né? Mas ela vivia numa sociedade patriarcal, machista, onde o predomínio da ciência era dos homens. E como os homens olhavam para as mulheres, uma mulher cientista, ela que recebeu o prêmio Nobel em ciência, né? Então ela dedicou a sua vida à descoberta, ela e seu marido, Pierre Curie, e os dois foram contaminados através da radioatividade dessas substâncias que eles se dedicavam, como a ciência estava ainda muito preliminar na época, mas eles se entregavam. Mas o ideal não era para eles, o ideal era para a humanidade. Então ela dedicou a sua vida no meio científico, né, para entrar nesse processo de consciência de si mesmo, ou consciência desperta. É aí que vamos ver grandes cientistas, grandes neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, estudiosos do comportamento, cientistas que dedicaram e dedicam sua vida na busca de medicamentos, na elaboração de teorias, na elaboração de conceitos científicos para que a gente possa avançar definitivamente de um mundo ainda que se encontra com os pés na transição, mas ainda eu percebo que estamos muito longe ainda. Me desculpe a ignorância, isso é uma opinião particular minha, abre aspas e fecha aspas, não é nenhuma informação de Joana de Ângeles, não é nenhuma informação de nenhum espírito, mas eu acho que ainda nós estamos muito longe do que possamos viver um mundo de regeneração. Ainda estamos muito ainda no mundo de provas e expiações, onde estamos sujeitos aos vibriões, aos vírus, às bactérias, às doenças, às guerras, né? As guerras invisíveis a qual estamos vivenciando. Mas esse despertar da consciência, dessa consciência profunda, que não é a consciência do ego, é a consciência do espírito, isso se vai dando através das inúmeras reencarnações também. Nós, em alguns momentos, nós não teremos a condição de chegar no quarto nível ainda nessa consciência, nessa existência, que é a consciência objetiva ou a consciência cósmica. Quando o indivíduo ele entra num processo que Carl Gustav Jung chama de um processo luminoso, onde nós nos identificamos com esse self. Nós não perdemos a nossa individualidade, mas há uma identificação com essas leis que regem a nossa consciência. Há uma aproximação desse eixo ego-self, em que nós nos tornamos pessoas iluminadas, plenas. E através dessa iluminação interior, nós começamos a iluminar a humanidade. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando as portas de Damasco, com as cartas do Sinédrio para prender Ananias, prender e o tirar sua própria vida, o matar, ele que já vinha passando por um processo de transição interna, o Cristo já estava a despertar o homem novo e ressignificar aquele homem velho, e nas portas de Damasco nós conhecemos a história. E a história se torna muito mais linda, muito mais bela, muito mais cheia de detalhes, através do romanceado de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Esse livro realmente é fantástico, eu já li ele umas 3 vezes, e eu
no Conselho de Severino Celestino, ele diz assim, é um livro que, se pudéssemos, todo ano nós deveríamos ler e estudar, porque é uma obra fantástica. Então ele, nas portas de Damasco, ele se viu diante de uma luz tão forte, é a luz do Cristo, que cegou os seus olhos e ele caiu por terra. Quem estava ao seu lado, que o acompanhou, achou que ele estava em delírio. Se fosse hoje, a psiquiatria diria, Saulo de Tarso entrou num delírio psicótico, numa alucinação esquizofrênica, e ali ele cai por terra e as pessoas não entendem. Ele começa a estabelecer um diálogo com aquela personalidade extraordinária que é Jesus. E aí ele escuta na acústica da alma, porque só ele escutou, os outros não escutaram. Foi um diálogo de alma para alma, de psique para psique, num processo de individuação, como diz Carl Gustav Jung, na tomada de consciência desses aspectos mais profundos do nosso eu. Quando a gente deixa de ser massa, para a gente ser individualidade, e quando a gente se torna essa individualidade plena, a gente volta para a massa para tentar influenciar aqueles nossos irmãos que estão no primeiro nível de consciência, sem sonhos. Então Paulo de Tarso escutou, Saulo, Saulo, por que me persegues? É como uma lembrança, Paulo, tu está esquecido do nosso compromisso? Nós somos amigos, porque Jesus os tratava como amigos, meus amigos. Tu estás esquecido do nosso compromisso? E aí ele cai por terra cego. Naquele momento, depois ele é guiado, né, até a cidade de Damasco. E Jesus vai ter com Ananias para que possa restituir a luz dos olhos que naquele momento se encontravam opacos. Paulo de Tarso, ele se refugia no deserto, ele passa anos num processo de meditação para que assim ele pudesse, dentro dessa questão de uma consciência objetiva, de uma consciência cósmica, ele começar a transformar o mundo. E ele transformou. E ele transformou o mundo porque ele foi transformado pela consciência maior, que é a consciência crística. Madre Teresa d'Ávila, ela passava dias em êxtase e as pessoas achavam que ela estava morta e depois ela acordava de boa, tranquila, né? E certa feita ela queria ampliar os mosteiros e ela teve que atravessar uma ponte de cordas e nesse dia estava chovendo muito, tempestades, e ela olhava, ela levantou o hábito e se segurava nas cordas e olhava para baixo aquele rio revolto, e ela com medo de cair, quando ela botou os pés em terra firme, ela olhou para o céu e conversou diretamente com Jesus. É assim que você faz com as pessoas que o amam, é? É por isso que poucas pessoas gostam de você. Ela tinha essa intimidade direta com Jesus e ela nunca se curvou diante das dificuldades e ela conseguiu vencer os obstáculos e ela ampliou os mosteiros que ela queria, ela tanto sonhava. Porque Jesus estava com ela. Não muito distante de nós, eu tive a grata satisfação, e aí foi uma orientação também, né, uma indicação da minha companheira, que esses dias ela está tentando garimpar os filmes dos grandes santos, dessas mulheres notáveis que quando encontraram Jesus, noivaram e se casaram com ele, mulheres corajosas que doaram suas vidas. Nós não chegamos aos pés desses cristãos primitivos que doaram suas vidas nas menores dificuldades. Hoje eu não vou à casa espírita, hoje eu não vou fazer a palestra, hoje eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor ali. E esses cristãos que andavam a pé, léguas, quilômetros, milhares de quilômetros. E essas mulheres que se deixavam morrer em nome de Jesus. Não faz muito tempo, próximo ao nosso estado, na Bahia, um espírito nobre que viveu a consciência objetiva, a consciência cósmica. Como dizia Paulo de Tarso, não sou eu mais que vive em mim, mas o Cristo. Isso não significa que ele perdeu a sua individualidade, que ele se alienou perante a sua individualidade. Quando ele disse, é o Cristo que vive em mim,
é que ele chegou num estado de consciência tão profundo, é o estado de consciência crística. Porque esse Cristo existe dentro de nós, não o Jesus, que tem a sua personalidade, que tem a sua individualidade, mas é um arquétipo, é uma estrutura que nós estamos caminhando para ser. É o vir a ser de todos nós, nos tornarmos Cristos de Deus. Então Paulo de Tarso dizia, não sou eu, mas que vive em mim. Não é mais o ego que dominava Paulo, aquele Saulo anterior, o Saulo que perseguia, o Saulo que matava, o Saulo que espoliava as famílias em nome do Sinédrio. Mas era a consciência plena, o self tomado pelo self, a identificação com o self, com as leis de Deus que estão escritas na consciência. Irmã Dulce. Irmã Dulce deveria ser o nome dela. Ela era uma baixinha, acredito que ela não tinha nem 1,60 m. E ela fez coisas extraordinárias na Bahia. A Bahia é uma terra, como diz, uma terra de todos os santos. A Bahia é uma terra extraordinária. Eu já estive na Bahia, mas eu fui a trabalho, infelizmente, eu preciso voltar à Bahia para sentir um pouco da história, da nossa ancestralidade, da sabedoria dos negros que vieram da nossa mãe África, para sentir a terra que andou Maria Angélica de Jesus em uma das reencarnações de Joana de Ângeles, a qual doou a sua vida às irmãs do convento em Salvador, naquele processo em que, após o grito do Ipiranga, de D. Pedro I, quando decide romper os grilhões que o prendia a Portugal, transformando o Brasil em império dependente, não mais em império subjugado a Portugal, os portugueses não aceitando a libertação econômica e política do Brasil, naqueles dias invade o convento onde Maria Angélica de Jesus vivia enclausurada com as outras irmãs, e ela, em sacrifício da Irmandade, ela se coloca na frente e morre através de uma baioneta de um dos soldados. A primeira mártir, talvez um dos primeiros mártires da independência do nosso Brasil. Então, nessas terras nasceram Irmã Dulce, nessas terras nasceram Divaldo Franco, nessas terras nasceram tantos artistas, cantores que enobrecem a nossa cultura, a nossa música, escritores, outros filósofos. Irmã Dulce transformou um galinheiro num dos maiores hospitais do Brasil. Era uma mulher baixa, de pouca estatura, de pouca saúde. Ela tinha um problema pulmonar muito sério, que os médicos a desenganaram e disseram, essa moça não viverá muito tempo. E ela viveu mais de 80 anos, sustentadas pela essa consciência objetiva, essa consciência cósmica, que não era mais ela que vivia, mas o Cristo interno, esse processo luminoso, esse processo do sagrado que toma conta das pessoas. E ela sempre pedia pelos pobres, pelos pobrezinhos, dei-me uma esmola para os meus pobrezinhos. E ela certa feita foi pedir a um homem na feira, dei-me uma esmola para os meus pobrezinhos. E o homem cuspiu na mão dela. Se não fosse um espírito nobre, se fosse um Geoche, eu acho que eu ia dizer impropérios ali, viu? Eu ia soltar ali gatos e cachorros, mas ela olhou para ele e disse, esse é para mim, agora me dê uma esmola para os meus pobrezinhos. Isso é de uma humildade, de uma envergadura moral extraordinária, e é uma mulher, e ela transformou aquele galinheiro num dos maiores hospitais. Para onde ela ia, ela pedia. Se ela fosse conversar com o prefeito, ela pedia. Se ela fosse conversar com o governador, ela na reunião, ela aproveitava para pedir. Irmã Dulce é um exemplo de caridade, é um exemplo de amor, de consciência objetiva, de consciência cósmica, e ela era devota, porque ela vivia no convento de Santo Antônio.
ela, pelas irmãs, ela deveria ser enclausurada, mas ela não tinha hora. Ela vivia de manhã, de tarde, de noite nas ruas, ela vivia na favela, nos guetos. Ela vivia cuidando dos povos, da miserabilidade dos nossos ancestrais, daqueles negros que receberam alforria, mas não receberam alforria economicamente falando, que foram jogados nas favelas, nos guetos, na miserabilidade, nos bolsões de miséria. E ela ficava lá no pé de Santo Antônio: você vai me ajudar, você tem que me ajudar, se você não me ajudar, eu boto você do lado de fora, eu boto você na chuva. Ela tinha essa autoridade de se comunicar com Santo Antônio de Pádua, que era também um franciscano. E aí a gente estava fazendo essa relação, eu e Bel, esses dias, né? Porque ela tinha essa ligação com Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua conheceu Francisco de Assis. Francisco de Assis era aquele indivíduo que chegou nessa consciência objetiva, consciência cósmica, porque ele, quando adquiriu os estigmas, ele venceu aos desejos e entrou nesse processo de consciência cósmica. Quando ele escutava na acústica até então que ele não entendia, constrói a minha igreja, ele, sem ainda aprofundar esse conhecimento dessa consciência profunda, ele achava que era a igreja de Damião e levantou pedra sobre pedra, aquela igrejinha simples e humilde. Mas a voz ainda continuava: Francisco, constrói a minha igreja. E essa igreja é esse patrimônio interno que a gente carrega. Então, Francisco de Assis, ele é o guia espiritual de Joana de Ângeles. Francisco de Assis é o mentor, poderíamos dizer assim, também de Santo Antônio de Pádua, porque quando ele conheceu Francisco em Portugal, ele se tornou franciscano. Então, numa das minhas divagações, irmã Dulce só pode fazer parte dessa pleiade de espíritos que reencarnam, que faz parte da família joanina, da família de Joana de Ângeles, como tem o Divaldo e tantos outros, que ela diz, tantos filhos meus que reencarnam no Brasil para difundir a mensagem do amor. E certa feita perguntaram à irmã Dulce: irmã Dulce, isso que você tá fazendo é assistencialismo? Ela disse: não, quisera eu que todos tivessem um direito social, como se, e ela estava dando uma aula de cidadania aí, como se quisesse dizer, se todos tivessem os seus direitos garantidos, não precisaria que eu pudesse estar mendigando, pedindo de porta em porta para alimentar e cuidar dos meus doentes. Não muito distante daqui, nas terras de Minas Gerais, nas terras que foi berço da Inconfidência Mineira, onde antigos poetas, escritores, escultores, idealizados no ideal de liberdade, ventilados pela Revolução Francesa e pela Revolução Americana, decidiram elaborar a conjunção A Confidência Mineira em Confidência Mineira. Nas terras de Minas Gerais, nascia um dos missionários que iria mudar definitivamente os rumos do espiritismo no Brasil e no mundo, Francisco Cândido Xavier. É um indivíduo que viveu plenamente para os outros. É um indivíduo que dormia poucas horas, 4 horas por dia o Chico dormia. E ele trabalhava pela manhã e à tarde ia para o centro, em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e passava horas em transe mediúnico. Não tem médium que consiga viver dentro de uma perspectiva de mediunização. Não tem médium hoje, que nós não encontramos médium com a estrutura neurológica, numa estrutura orgânica, como o Chico, que passava horas mediunizado, psicografando. E ele dizia: eu sou apenas um cisco. Eu sou um cisco de Deus. Ele se comparava muitas vezes à pulga, ele se comparava muitas vezes a um inseto, ele se comparava aos menores dos animais, dos insetos, se apequenando para se tornar gigante. E as cartas de Chico? Quantas pessoas, quantas mães não consolaram?
Quem assistiu As Mães de Chico é outro filme que sensibiliza a nossa alma, sensibiliza o nosso espírito. E parece que quando chegamos a um nível que eu acredito que eu estou chegando no segundo nível, que é o sono com sonhos, eu estou despertando. Eu estou despertando a consciência. Eu ainda não tenho a consciência de si mesmo. Eu ainda estou longe dessa consciência cósmica, mas estou trabalhando para isso. Sei que a nossa reencarnação, que as reencarnações sucessivas vão nos dar essa condição. Tá vendo, Norma disse, tive o prazer de abraçar a irmã Dulce. Norma, eu tenho uma inveja positiva. Eu queria ter conhecido a irmã Dulce, eu queria poder ter dado um abraço naquela mulher pequenina de corpo, franzina, mas gigante de alma, corajosa, que subia na favela, que ia de encontro, e todos a respeitavam. Desde os terreiros de religião matriz africana, quando ela entrou no filme, mostra, quando ela entrou em busca do seu filho, os atabaques, os bombos, os tambores pararam como se para reverenciar aquela nobre senhora, e a mãe de santo a chamou de minha santa. Todos a respeitavam. Quando, na primeira visita do João Paulo II ao Brasil, quiseram fazer um boicote para a irmã Dulce, não fazer parte da comitiva de estar próximo. Então fizeram um levante, a Bahia em peso fez um levante, para que ela pudesse estar naquela comitiva ali, ao lado do seu líder maior, que era o Papa João Paulo II. Que mulher extraordinária. Da mesma forma, no mesmo momento, na Índia, uma polonesa, ela deixa as terras da Europa para viver o cristianismo pleno na Índia. Madre Teresa de Calcutá, a Índia que recebeu as bênçãos de um grande homem, a grande alma da Índia, Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como a grande alma. O Mahatma Gandhi, certa feita, estava andando pelas ruas da Índia e foi abordado por um soldado inglês. Naquela época, a Índia ainda era colônia do Império Britânico. E através da pacificação, do não levantamento das armas, da paz pela paz, Mohandas Karamchand Gandhi com os seus conseguiu libertar-se e libertar a Índia do opróbrio da civilização inglesa. E naquele dia, um soldado americano o abordou de forma agressiva, espancando o seu rosto, e o Mohandas não revidou. E aí o soldado disse assim: quem foi quem te ensinou a ser tão omisso? Quem foi quem te ensinou a não revidar? E o soldado britânico, ele tinha um transilim, e nesse transilim carregava uma medalha do Cristo crucificado. Ele disse: quem me ensinou a ser humilde foi esse Cristo que tu carrega em teu pescoço. O soldado baixou a cabeça envergonhado e se afastou. Nessas mesmas terras viveu uma outra mulher extraordinária, Madre Teresa de Calcutá. Ela que se dedicou aos pobres, mais pobres entre os pobres da Índia, porque a Índia tem castas até hoje. E eles falam que quem nasce na base da pirâmide nunca vai chegar no topo. Quem nasce pobre nunca vai chegar numa condição mais sofisticada da pirâmide da sociedade indiana. Quem conhece a cultura indiana sabe muito bem disso, que isso ainda é arraigado na sociedade indiana. Então ela encontrou um homem que estava perto da morte, que fazia anos que não tomava banho, e ela deu banho naquele homem. E o homem perguntou: quem é seu Deus? Ela é cristã, ela disse: meu Deus é o seu Deus. O meu Deus habita você. É como diz aquela palavra namastê: o meu Deus que habita internamente em mim. Saúda o Deus que habita internamente o meu irmão.
Então são esses espíritos que se deixam envolver nessa consciência objetiva através das inúmeras reencarnações que tomaram essa consciência profunda, a consciência de si. E aí Jesus continua nesse processo de magnetizar as personalidades, Santa Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João da Cruz, os grandes neurocientistas que se embrenham nos laboratórios e dedicam suas vidas para descobertas extraordinárias das ciências, os homens dedicados à educação, como Emília Franco, Anália Emília Franco, tantos outros devotados que se dedicaram à educação, que se dedicaram às ciências, que se dedicaram às artes, para que a gente pudesse ter um mundo melhor, um mundo mais sofisticado, um mundo onde a gente possa vislumbrar um pouco mais adiante aquilo que os espíritos falam, que é o mundo de regeneração, onde a guerra, onde o canhão, onde a metralhadora, onde a arma que mata em série, em massa, será apenas objeto de museu de história, onde o mal não irá preponderar, mas sim o bem, onde as pessoas estarão despertando dos níveis de consciência, de uma consciência mais profunda, de uma consciência de si mesmo, onde nós poderemos desenvolver as nossas competências socioemocionais, onde nós seremos mais empáticos, onde nós seremos mais crísticos, onde seremos mais fraternos com os nossos irmãos. Então, Norma está aqui falando de São Luís. Norma, são muitos. Se formos catalogar aqui e escrever, são inúmeros espíritos que foram magnetizados pela personalidade, pelo extraordinário psiquismo de Jesus de Nazaré. E se nós nos permitirmos, porque ainda estamos saindo do primeiro nível de consciência, que é a consciência de sono sem sonhos, estamos despertando para a consciência de sonho, da consciência de sono com sonhos, querendo botar um pé na consciência de si. Quando nós nos permitirmos, como esses grandes vultos, deixar que Jesus ilumine as nossas consciências profundas, e aí essa ligação ego-self, e aí quando nos identificarmos com esse self, com esse espírito profundo, com essa consciência profunda, aí a gente vai entender e vivenciar definitivamente as leis que estão escritas na consciência profunda, que são as leis de Deus. Queria agradecer a todos vocês pela paciência de estarmos juntos em um domingo de lazer, domingo de descanso, mas que nos propusemos a estarmos juntos, irmanados, a estudar algo que não é meu, algo que é dos espíritos, algo que vem do mundo espiritual, do mundo das ideias, para ajudarmos a nos despertar, a nossa consciência. Não mais essa consciência rasteira, consciência egóica, mas a consciência profunda. Esse eu profundo, esse nosso self, onde estão inseridas as leis divinas. Nesse momento, gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mentor da nossa casa de oração e trabalho, Henrique Salazar, por ter nos ajudado a desenvolvermos o nosso trabalho, porque também ficamos à mercê das tecnologias, e que possamos ter absorvido nem que seja 1% dessa mensagem, que não é minha, a mensagem vem do alto, a mensagem vem daqueles que já atingiram a consciência objetiva, a consciência cósmica, como esse espírito luminar que é Joana de Ângeles. Que tenhamos uma semana de muita saúde, saúde integral, saúde espiritual, saúde emocional, influenciando de uma forma extraordinária na nossa saúde biológica, na saúde do nosso corpo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.